A questão sobre montar ou não uma árvore de Natal tem despertado debates intensos entre cristãos de diferentes tradições. Muitas pessoas se perguntam se esse costume agrada ou desagrada a Deus, se tem raízes pagãs, se pode afetar a espiritualidade do lar, ou se seria apenas um símbolo decorativo e inofensivo. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Este vídeo foi criado para trazer clareza bíblica e espiritual, especialmente à luz do que Deus nos revelou nas Escrituras e também por meio dos escritos inspirados de Ellen White, que tratam do tema de maneira mais profunda do que a maioria imagina. Antes de entrarmos no assunto, respire fundo e abra o coração para ouvir a voz de Deus, porque este estudo pode transformar sua visão sobre tradições, adoração e foco espiritual. Enquanto assiste, escreva nos comentários: Senhor, abre minha mente para a tua verdade. Quando olhamos para a história do Natal, percebemos que muitos costumes associados a essa data foram sendo moldados ao longo do tempo. Não existe um único conjunto de tradições universais. Em algumas culturas, a árvore de Natal é vista como símbolo de vida. Em outras, como uma decoração festiva. Mas ao olharmos para a Bíblia, percebemos que Deus sempre fez distinção clara entre elementos usados para sua glória e elementos usados para práticas que desviam o coração para a idolatria. Em Jeremias 10, encontramos um texto muito citado nesse debate. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Muitas pessoas usam esse texto para condenar diretamente a árvore de Natal, mas precisamos estudá-lo com profundidade e honestidade. Jeremias está condenando a fabricação de ídolos, objetos adorados como deuses. O foco não está na árvore ou na madeira, mas no ato de transformar aquilo num objeto de culto. O problema não está na madeira decorada, mas no coração que coloca sua confiança nela. Ellen White, com inspiração profética, comenta esse tema de maneira surpreendente e diferente do que muita gente imagina. Em vez de condenar a árvore, ela direciona seu uso para algo espiritual e cristocêntrico. Ela diz: deve haver no nosso lar uma árvore de Natal? Não vejo objeção a isso, pode ser feita algo muito bom com ela. Ela recomenda que a árvore seja usada como ponto de doações missionárias, como símbolo de dedicação, como um lembrete da generosidade divina. Mas ela também alerta que nada nesse costume deve desviar a atenção de Cristo. Isso é fundamental. O pecado não está no objeto, mas no modo como o coração se relaciona com ele. Quando analisamos profundamente as palavras de Ellen White, percebemos que ela não apenas tolera o uso da árvore, mas orienta sua utilização para fins espirituais, especialmente quando isso é feito com moderação, simplicidade e foco na missão. Ela deixa claro que a árvore não deve ser transformada em ostentação nem em ansiedade consumista. Ela não deve ocupar o lugar de Cristo, nem receber honra, reverência ou sentimentos que pertencem somente ao Salvador.
Ela diz: a árvore de Natal não deve ser carregada de adornos para satisfazer o orgulho, mas pode representar a vida generosa de Cristo. Essa perspectiva é profundamente bíblica. Jesus ensinou: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso significa que qualquer coisa, mesmo algo simples, pode se tornar pecado se assumir o lugar de Deus na vida da pessoa. Por isso, ao perguntarmos se montar uma árvore de Natal é pecado, precisamos entender o princípio espiritual. O pecado não está no objeto, está no significado que damos a ele. Em si mesma, a árvore é apenas um elemento da natureza. Assim, como a madeira usada para construir uma mesa, uma cadeira ou uma cruz. O que faz a diferença é a intenção do coração. Se uma árvore se torna símbolo de vaidade, competição, consumismo ou substituto da devoção cristã, então se torna pecado. Mas se é usada como símbolo de luz, vida, gratidão e generosidade, com foco em Cristo, ela pode ser bênção. Muitas pessoas colocam a árvore no centro da casa, mas não colocam Cristo no centro da vida. Decoram galhos, mas não decoram o coração com frutos do Espírito. Acendem luzes, mas deixam a Bíblia apagada na estante. Enfeitam a casa inteira, mas não dedicam nenhum tempo à oração. Quando isso acontece, não importa se existe árvore ou não, o problema já está instalado na alma, porque a prioridade do lar não é mais Deus. E Deus conhece a raiz do coração, muito mais do que os galhos externos. Ele vê o motivo, e é esse motivo que define se algo é santo ou pecaminoso. Ao mesmo tempo, algumas pessoas têm medo excessivo e acabam condenando o que Deus não condenou. Ellen White jamais proibiu a árvore. A Bíblia não proibiu a árvore. O que ambas condenam é a idolatria, a vaidade, a ostentação e o desvio da verdadeira adoração. E é exatamente por isso que precisamos prestar atenção à advertência de João em 1 João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa mensagem vale para qualquer época do ano. Um celular pode ser ídolo, um emprego pode ser ídolo, um ministério pode ser ídolo, uma casa pode ser ídolo. E sim, até um símbolo natalino pode se tornar ídolo, dependendo da importância que a pessoa dá a ele. Por isso, antes de continuar assistindo, escreva nos comentários: Senhor, que nada tome o teu lugar no meu coração. Esse ato simples já abre espaço espiritual para que Deus ilumine sua mente. Outro ponto muito interessante é que Ellen White estimula que a árvore seja usada como ponto de educação missionária para as crianças. Em vez de transformar o Natal em consumismo, ela orienta que a família dê ênfase em oferecer presentes para Jesus, e não presentes egoístas. Ela recomenda: ensine as crianças a trazerem ofertas para Deus e colocá-las na árvore. Isso transforma uma tradição comum em ferramenta espiritual poderosa, restaurando o foco verdadeiro da data, o nascimento de Cristo e sua missão redentora. É exatamente isso que Deus deseja, que cada elemento do lar reflita Cristo e não o mundo. Jesus disse em Mateus 5,16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. A árvore, quando utilizada com propósito missionário, pode ser uma dessas luzes resplandecentes. Mas agora, antes de prosseguir, escreva nos comentários: Cristo acima de tudo. Quando observamos a forma como a sociedade moderna celebra o Natal, percebemos que muitos valores distorcidos foram incorporados à data. O consumismo, a competição, a ostentação e até mesmo elementos seculares que nada têm a ver com Cristo se tornaram o centro da celebração. Para muitos, o Natal é a época de gastar, comprar, impressionar e exibir. E é justamente por causa desse cenário que algumas pessoas associam a árvore de Natal ao pecado. Mas, quando analisamos o que está por trás dessa preocupação, percebemos que o grande problema não está na árvore em si.
mas no espírito que domina o coração durante esse período. Ellen White afirma: Satanás aproveita todas as oportunidades para desviar a mente da simplicidade do Evangelho. E é isso que precisamos enfrentar com coragem espiritual. O cristão precisa compreender que todo símbolo, tradição ou costume só tem valor espiritual quando aponta para Cristo. Quando um objeto ocupa o espaço que pertence ao Salvador, ele perde sua função e se torna um peso. Ellen White nos convida sempre ao equilíbrio. E é esse equilíbrio que deve guiar nossa compreensão sobre o Natal. Ela nunca orientou que destruíssemos a árvore, nem que a evitássemos como se fosse algo espiritualmente contaminado. Em vez disso, disse que deveria ser usada para abençoar, ensinar e orientar espiritualmente os membros da família. A pergunta não deve ser: isso é pecado? Mas sim: isso está me aproximando ou me afastando de Cristo? A Bíblia estabelece princípios claros sobre o uso de símbolos e objetos. Em Êxodo 25, Deus ordena a Moisés que construa o santuário com objetos, materiais e adornos específicos, muitos deles extremamente ornamentados. Havia ouro, madeira de acácia, cortinas bordadas, pedras preciosas e elementos decorativos. Tudo isso estava presente no santuário não porque Deus precisasse de enfeites, mas porque cada detalhe tinha significado espiritual. O importante era que nenhum daqueles objetos se tornasse objeto de adoração. O objetivo de cada elemento era revelar algo sobre Deus, seu caráter e seu plano de salvação. Esse princípio também se aplica à árvore de Natal quando analisada à luz do Evangelho. Se a árvore se torna apenas um símbolo mundano, sem propósito espiritual, ela perde o valor. Mas quando usada para glorificar a Cristo, ela se transforma em ferramenta missionária. Imagine uma família que, ao montar a árvore, ora junta, lê textos bíblicos sobre o nascimento de Jesus e deposita ofertas missionárias entre os galhos. Isso não é pecado, isso é adoração. Imagine que no topo da árvore não há uma estrela apenas como decoração, mas como lembrete da estrela que guiou os sábios até Cristo. Imagine que cada luz da árvore representa uma oração, um agradecimento, um pedido ou um voto espiritual. Nesse caso, o objeto deixou de ser decoração e se tornou devoção. Ellen White reforça isso quando diz: o Natal deve ser um tempo em que os pais ensinem aos filhos que tudo o que possuem pertence a Deus. A árvore se torna, então, um púlpito dentro do lar. Mas quando ela se transforma em palco para orgulho, vaidade e ostentação, perde completamente seu valor espiritual. O cristão precisa aprender a discernir isso com maturidade e equilíbrio. Deus não nos chamou para vivermos em extremismos, mas para vivermos em verdade e sabedoria. Muitas vezes, as pessoas rejeitam símbolos porque não conseguem lidar com o significado que atribuem a eles. No entanto, a verdadeira batalha espiritual não acontece no objeto, acontece no coração. Jesus deixou isso claro quando disse em Marcos 7,15: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele é o que o contamina. O pecado nasce dentro da alma e não num galho de árvore. Por isso, o cristão não deve se deixar dominar pelo medo, mas pelo discernimento. Se algo desvia seu coração de Cristo, deve ser evitado, mas se algo o aproxima, deve ser acolhido com sabedoria. É importante também lembrar que Ellen White era extremamente firme ao condenar exageros, vaidade e frivolidade. Ela dizia que a simplicidade deve ser marca do cristão em todas as épocas do ano. Portanto, mesmo ao montar uma árvore de Natal, o espírito deve ser de moderação, reverência e foco espiritual. Ela aconselha: não gastem dinheiro com coisas inúteis, usem seus recursos para a causa de Deus. Isso significa que a árvore não deve ser instrumento de gastos extravagantes, mas sim de edificação espiritual.
Algumas pessoas evitam a árvore por medo do que os outros vão pensar. Outras a montam para agradar a família. Mas a pergunta correta precisa ser: o que Cristo pensa sobre isso? O cristão não vive para agradar o mundo, e sim para glorificar a Deus. Se a árvore se torna motivo de brigas familiares, de pressões sociais, de orgulho ou de consumismo, então algo está errado. Mas, se o foco está em Cristo, se a família dedica esse momento ao Salvador, se usa a data como oportunidade de evangelismo, então não há pecado nesse ato. Pecado é colocar o mundo no centro do coração. Pecado é esquecer Cristo enquanto celebra seu nascimento. Agora reflita profundamente. Como está seu coração durante essa época? Você está mais preocupado com enfeites do que com a Bíblia? Está mais ansioso com presentes do que com a presença de Deus? Está mais focado em celebrar do que em adorar? Essas perguntas revelam a realidade da vida espiritual, e é por isso que este vídeo é tão importante. Deus está chamando você para olhar o Natal com outros olhos, olhos espirituais. Ele quer que você transforme sua casa em um altar. Ele quer que sua família sinta sua presença. Ele quer que cada detalhe reflita a glória de Cristo. Por isso, escreva agora nos comentários: Cristo é o centro da minha casa. Quando observamos o ministério de Jesus, percebemos que ele sempre usava elementos do cotidiano para ensinar verdades espirituais. Falava do trigo, da vinha, do sal, da luz, do fermento, das sementes e até das aves do céu. Ele pegava algo comum e o transformava em lição eterna. Por isso, não devemos limitar o poder de Deus de transformar um objeto simples em algo espiritualmente significativo. A árvore, quando usada com propósito, pode ser um desses instrumentos de ensino espiritual. Além disso, precisamos entender que a Bíblia jamais condenou o uso de plantas, ramos, folhagens ou árvores dentro do contexto religioso. Pelo contrário, em Neemias 8:15, Deus orienta o povo a colher ramos de oliveira, mirta e palmeira para montar cabanas durante a festa dos tabernáculos. Era uma festa ordenada por Deus, cheia de simbolismo e adoração. O problema nunca foi o ramo, foi o coração. E isso vale até hoje. Ellen White reforça essa verdade ao dizer: nossas festas devem ser ocasiões de alegria santa. Ela não rejeita celebrações. Ela rejeita exageros e desvios. Portanto, o verdadeiro cristão não precisa viver com medo de tradições, mas deve viver com discernimento espiritual sobre aquilo que aproxima ou afasta de Cristo. Antes de seguirmos, escreva nos comentários: Senhor, guia minha mente. Quando observamos a história do povo de Deus ao longo das Escrituras, percebemos que sempre houve um esforço do inimigo para distorcer a verdadeira adoração. O objetivo era desviar a glória que pertence exclusivamente ao Senhor. Esse padrão se repete em vários períodos, e é por isso que, ao tratarmos sobre símbolos, tradições e práticas, precisamos sempre retornar ao fundamento bíblico. Ellen White explica que Satanás trabalha incansavelmente para desviar a mente das pessoas de Cristo e da simplicidade do Evangelho. Assim, a verdadeira batalha nunca é sobre um objeto, mas sobre a direção espiritual do coração. Isso se aplica claramente ao debate moderno sobre a árvore de Natal. A Bíblia é muito clara ao afirmar que Deus não condena o uso de elementos materiais no culto quando eles são utilizados com propósito espiritual. Quando o Senhor ordenou a construção do templo e do tabernáculo, estabeleceu detalhes minuciosos, ornamentações e simbolismos profundos. Tudo isso tinha como finalidade conduzir o povo a uma compreensão mais plena de sua presença, seu caráter e seu plano de redenção. Portanto, a adoração verdadeira não é definida pela ausência de símbolos, mas pela presença de Cristo no coração.
Ellen White concorda plenamente com essa visão quando declara que todo símbolo deve conduzir a mente ao Salvador. Assim, a questão real não é a árvore, mas o motivo pelo qual ela é usada. A celebração do Natal deveria ser, acima de tudo, uma oportunidade espiritual. No entanto, para muitos, tornou-se apenas uma data comercial. O mundo substituiu a devoção pelo consumo e o louvor pela pressa. A simplicidade de Belém foi trocada pelo brilho de vitrines. Mas, para o verdadeiro cristão, o Natal é um memorial da encarnação de Cristo, o maior ato de amor da história. É impossível olhar para o menino da manjedoura e continuar vivendo como se a fé fosse um mero acessório. Por isso, Ellen White aconselha: os pais devem ensinar seus filhos a considerar o Natal como um dia para Deus, não para o egoísmo. Quando a árvore é usada dentro dessa perspectiva, ela deixa de ser um enfeite e se torna um instrumento didático para ensinar sobre o presente de Deus ao mundo. Imagine uma família reunida ao redor da árvore, não para idolatrá-la, mas para refletir sobre o sacrifício de Cristo. Imagine pais e filhos orando juntos, agradecendo a Deus pela salvação e separando ofertas missionárias para ajudar os necessitados. Ellen White relata que o Natal deve ser uma oportunidade de lembrar os pobres e de fortalecer a obra de Deus. Orações podem ser dedicadas enquanto cada luz é acesa. Histórias bíblicas podem ser contadas enquanto os enfeites são colocados. A estrela no topo pode ser lembrança da estrela que guiou os magos ao Salvador. Dessa forma, cada detalhe aponta para Cristo e transforma o lar em um santuário de adoração. Contudo, precisamos analisar outro aspecto espiritual extremamente importante. Muitos cristãos temem a árvore de Natal porque acreditam que ela tem origem pagã. No entanto, Ellen White afirma claramente que não devemos permitir que o inimigo tome para si tudo o que existe. Ela diz: o mal não deve impedir o uso do bem. Se algo pode ser redimido para a glória de Deus, então pertence ao reino de Deus. A questão não é a origem do objeto, mas o propósito atual de seu uso. Jesus usou a água, o pão, os peixes, as sementes, as árvores, os animais e até moedas para ensinar. Ele nunca rejeitou um objeto porque alguém o usou para um fim errado em outro momento da história. Ao contrário, ele santificou o cotidiano e redirecionou tudo para o reino. Por isso, é fundamental compreendermos que o cristão não se guia por superstições, mas pela palavra. Jeremias 10 é frequentemente citado por pessoas que acreditam que a Bíblia condena a árvore de Natal. No entanto, uma leitura cuidadosa mostra que o texto se refere explicitamente à fabricação de ídolos esculpidos em madeira, revestidos de prata e ouro, adorados como deuses e carregados em procissões. Não tem qualquer relação com o uso de uma árvore decorativa dentro de casa. Quando tiramos o texto do contexto, criamos tradições humanas que aprisionam o coração. O Evangelho liberta. Cristo não veio para estabelecer fardos, e sim para trazer luz ao entendimento. O verdadeiro problema não é a árvore, mas o risco de ela roubar o foco de Cristo. Ellen White enfatiza que tudo que ocupa o lugar de Deus no coração é um ídolo. Isso pode ser uma árvore, um presente, uma pessoa, um trabalho ou até mesmo uma doutrina, quando colocada acima do próprio Cristo. Por isso, o cristão precisa se perguntar: o que domina minha atenção nesta época? Se a resposta for qualquer coisa que não seja Cristo, então o coração precisa ser realinhado à vontade divina. Mas quando Cristo é o centro, tudo ao redor se torna instrumento de glória. Os anjos anunciaram o nascimento de Jesus com cânticos de louvor. Pastores deixaram seus rebanhos para contemplar o recém-nascido. Sábios viajaram longas distâncias guiados por Deus. Nada disso foi condenado. Pelo contrário, o céu celebrou. Portanto,
Não faz sentido que o cristão transforme o nascimento de Jesus em motivo de medo. Ellen White lembra que o céu se alegra quando Cristo é exaltado. Se seu lar celebra Cristo com reverência, alegria, simplicidade e foco espiritual, então essa celebração é agradável a Deus. Outro ponto fundamental neste debate é a influência espiritual que exercemos sobre nossos filhos. Em um mundo repleto de distrações, o Natal pode ser uma oportunidade única para ensinar sobre Cristo. Muitas crianças crescem sem compreender o significado real da data, porque os pais negligenciaram o aspecto espiritual da celebração. Ellen White afirma: as tradições podem ser usadas como instrumentos de ensino quando conduzidas sob a orientação do Espírito Santo. Portanto, a árvore pode se tornar uma ferramenta pedagógica, um recurso visual para fortalecer a fé das crianças e fixar a mensagem da encarnação. Ao mesmo tempo, o cristão não deve perder de vista o equilíbrio. Ellen White nunca apoiou exageros nem decorações extravagantes. Ela era clara ao afirmar que a simplicidade e a moderação honram a Deus. E isso se aplica à árvore e a qualquer outro aspecto da vida. Não é necessário gastar grandes quantias, comprar enfeites luxuosos ou competir com padrões mundanos. O objetivo não é impressionar pessoas, mas agradar a Deus. A verdadeira adoração é humilde, reverente e centrada no que realmente importa. Antes de continuar, escreva nos comentários: Jesus é o centro do meu Natal. Quando refletimos sobre o nascimento de Cristo, percebemos que ele veio ao mundo da forma mais humilde possível. Nenhuma árvore de ouro, nenhum palácio, nenhum enfeite brilhante o recebeu. Apenas uma manjedoura, uma família fiel e um céu iluminado pela glória divina. Quando montamos uma árvore simples, com propósito espiritual, estamos dizendo ao mundo que nossa alegria não está na aparência, mas na presença de Deus. Que nosso coração é o verdadeiro templo onde Cristo deve habitar. Ellen White reforça esse princípio ao declarar: Cristo deve ser entronizado no lar diariamente. Portanto, mesmo durante o Natal, a árvore deve ser apenas um detalhe, nunca o centro da vida espiritual. Cristo é o centro, Cristo é o foco, Cristo é a razão. E se a árvore ajuda sua família a lembrar disso, então ela é um instrumento de bênção. Mas se atrapalha, deve ser deixada de lado. O cristão maduro sabe discernir e o Espírito Santo guia esse discernimento. Escreva nos comentários: Espírito Santo, guia meu coração. Ao avançarmos na reflexão sobre a relação entre o Natal, a espiritualidade verdadeira e o uso da árvore dentro do lar cristão, precisamos compreender um dos conceitos mais profundos apresentados por Ellen White. A adoração não depende de objetos externos, mas da entrega interna. Ela afirma que Deus não aceita nada que venha apenas das mãos. Ele aceita o que vem do coração consagrado. Isso significa que qualquer coisa usada para honrar a Deus só tem valor quando nasce de um espírito rendido a Ele. A árvore de Natal não foge a esse princípio espiritual. Ela não tem poder em si mesma, nem santo nem profano. O que determina seu valor diante de Deus é a motivação do cristão ao usá-la. Se é montada com oração, reverência, espírito missionário e foco em Cristo, torna-se um símbolo de fé. Mas quando é usada superficialmente, movida pelo consumismo ou pela vaidade, perde completamente seu propósito. Jesus ensinou que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não em formas exteriores. A adoração que Deus aceita é aquela que nasce da sinceridade, da obediência e da comunhão. Ellen White reforça esse ponto quando escreve que a verdadeira adoração não consiste na aparência de devoção, mas na submissão da alma à vontade de Deus. Portanto,
O cristão maduro não se deixa prender por discussões superficiais sobre objetos, mas sobre o estado espiritual do coração diante de Deus. Ele entende que o Evangelho é profundo, transformador e centrado em Cristo, não em regras humanas. Em muitas famílias, a árvore de Natal se tornou um ponto de divisão, crítica e julgamento. Algumas pessoas a condenam como se fosse uma afronta espiritual. Outras a defendem com tanto apego que se esquecem do verdadeiro significado do Natal. O inimigo está satisfeito com ambos os extremos. Ellen White adverte que Satanás triunfa quando consegue dividir o povo de Deus por assuntos secundários. Enquanto cristãos discutem sobre galhos, enfeites e tradições, perdem tempo que deveria ser usado para salvar almas. O foco errado sempre produz frutos amargos. Por isso, precisamos entender que a pergunta central nunca deveria ser: montar a árvore é pecado, mas sim: minha vida hoje glorifica Cristo. O apóstolo Paulo escreveu que tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Isso inclui a maneira como celebramos o nascimento de Cristo, os símbolos que usamos, as conversas que temos e a intenção por trás de cada gesto. A árvore pode ser uma oportunidade de testemunho para familiares não cristãos. Imagine um visitante entrando em seu lar e percebendo que cada elemento natalino aponta para Jesus, não para o consumismo. Imagine filhos aprendendo desde pequenos que o Natal é sobre a encarnação do Salvador. Ellen White diz que os lares cristãos devem ser escolas missionárias. Se a árvore ajuda nesse propósito, então pode ser usada para o bem. Se atrapalha, deve ser retirada. É simples assim. A espiritualidade verdadeira sempre busca edificação, nunca condenação precipitada. Jesus advertiu contra julgar pelas aparências. Ele disse que o homem olha para o exterior, mas Deus olha para o coração. Ao longo dos anos, muitos têm condenado a árvore de Natal sem compreender que o problema não está no objeto, mas no espírito com que é usada. Ellen White, ciente desses riscos, escreveu que a árvore de Natal, se corretamente usada, pode ser um grande benefício para a obra de Deus. Para ela, o ponto central nunca foi eliminar tradições, mas purificá-las, santificá-las e direcioná-las para Cristo. Ela não ensinou rejeição, mas redenção. Também é importante meditarmos sobre o impacto espiritual da ênfase excessiva no medo. Muitos cristãos vivem temendo objetos, símbolos, datas e tradições, como se o mal tivesse mais poder do que Cristo. Esse tipo de mentalidade enfraquece a fé e distorce o Evangelho. Ellen White afirma que aquele que anda com Cristo não precisa temer elementos externos, pois sua força vem do alto. O cristão não vive aterrorizado pela possibilidade de estar pecando sem saber. Vive guiado pelo Espírito Santo, que ilumina sua mente, constrói discernimento e dá paz ao coração. Quem pertence a Cristo não teme trevas, pois caminha na luz. A pergunta então não é: a árvore é santa, mas Cristo está sendo exaltado? Se a resposta for sim, então o lar está cumprindo seu propósito espiritual. Se a resposta for não, então a árvore é irrelevante, pois o problema está no coração. O inimigo adora quando as pessoas se distraem com disputas superficiais, enquanto negligenciam temas essenciais como oração, estudo da palavra, comunhão e missão. Precisamos recuperar o verdadeiro foco espiritual. O Natal é sobre Jesus, sua vinda, seu sacrifício e sua promessa de voltar. Nada pode substituir essa verdade. Ao observarmos a manjedoura, percebemos que Cristo escolheu vir de forma simples, sem luxo e sem pompa. Esse é o espírito que deve nortear nosso lar nesta época. Ellen White declara que a simplicidade é o ornamento do cristão. Assim, uma árvore simples, com significado espiritual, usada com reverência, pode honrar a Cristo. Não importa o tamanho, a cor ou a quantidade de luzes, importa o espírito presente nesse lar.
Quando o coração está em Cristo, tudo se torna sagrado. Quando o coração está no mundo, tudo se torna vazio. Neste momento, é importante que você reflita profundamente sobre sua própria vida espiritual. Como você tem celebrado o Natal? Cristo está no centro de suas conversas, de seus pensamentos, da sua adoração? Você está transmitindo fé para sua família? Você está usando esta época para evangelizar, abençoar e ensinar? Ou está apenas repetindo tradições sem propósito? Jesus quer restaurar o significado do Natal em sua vida. Ele quer que sua casa seja um lugar onde sua presença seja sentida. Ele quer que sua família viva a verdadeira alegria da salvação. Escreva nos comentários: Cristo é o centro do meu lar. Quando entendemos que Deus julga o coração e não o objeto, somos libertos. Somos libertos da culpa infundada, do medo religioso, da crítica desnecessária e do julgamento superficial. Somos libertos para adorar com profundidade, com intencionalidade e com alegria. Somos libertos para transformar tudo ao nosso redor em instrumento de missão. O cristão não teme tradições, ele as purifica. Não teme símbolos, ele os ressignifica. Não teme datas, ele as usa para glorificar a Deus. O mais importante é que sua família veja em você alguém que ama Jesus acima de qualquer tradição. Se a árvore for usada, que seja para a glória de Deus. Se for rejeitada, que seja por convicção espiritual e não por medo. O Espírito Santo quer guiar você a essa maturidade espiritual. Ele quer dar a você discernimento, sabedoria, equilíbrio e paz. Aquele que é guiado pelo Espírito não vive em extremos, mas em verdade. Ele sabe quando usar algo para evangelizar e quando rejeitar algo que o afasta de Cristo. Por isso, faça agora uma entrega espiritual. Feche seus olhos por um instante e permita que o Espírito examine seu coração. Peça que ele revele suas motivações. Peça que ele mostre o que precisa ser purificado em sua vida. Peça que ele faça de você alguém equilibrado, sábio e centrado no Evangelho. Quando Cristo governa o coração, tudo ao redor se ilumina. O verdadeiro Natal acontece dentro da alma. Finalize escrevendo nos comentários: Jesus reina na minha vida.